que nasce Bacurau é o quê? E o menino fala, é gente. Bacurau é sobre esse esvaziamento dessa identidade a partir de conflitos que são muito de fato. Mas você tá falando desse voo do vampiro, ele vai aos poucos trazendo... Então, esse momento, esse terceiro momento da Pixar, né, é marcado por uma questão da saúde. Boa noite, pessoal. Vai começando aqui mais um Clube dos Quatro, hoje para falar sobre Live em Las Vegas, ou Despedida de Las Vegas, não é isso? É isso mesmo, Despedida em Las Vegas, de 1995, em homenagem ao ator Nicolas Cage, que, dia 7 de janeiro, completa 62 anos. Esse filme que rendeu ao Nicolas Cage o prêmio de melhor ator no Oscar de 96. E aqui a gente vai falar sobre esse filme dirigido por Mike Figgis. Eu tô aqui com ele, com o Cid Vasconcelos, direto de Curitiba. Boa noite, Cid, que tem alguns recadinhos para você. Boa noite, Hugo. Boa noite, Bruno. Boa noite, Elpidio. Sempre um prazer enorme participar do Clube dos Quatro ao lado de vocês. E aquilo que vocês já estão carecas de saber, que tem que seguir, tem que se inscrever no nosso canal, tem que seguir o clube nas redes sociais, tem que deixar aquele like já agora e curtir, comentar e compartilhar essa live sobre esse filme Despedida de Las Vegas, com uma atuação maravilhosa de Nicolas Cage. Então, fique por aí, compartilha com seus amigos, compartilha nos seus grupos, né, nas redes sociais, e vamos junto com a gente. É isso aí, tô aqui também com o Bruno Barros. Boa noite, Bruno. Boa noite, Pídio. Boa noite, Hugo. Boa noite, Cid. Todo mundo que acompanha o Clube do Filme. Bom, o Cid falou que foi uma atuação maravilhosa de Nicolas Cage. Vamos deixar isso aí que a gente vai ter que discutir muito isso. Mas para não queimar a pauta, já dou a palavra para o Pídio Rocha. É isso aí. A gente já então tem aqui a primeira polêmica aberta aí sobre a atuação do nosso aniversariante. Eu Pídio, direto de Montes Claros. Boa noite. Boa noite. Um calor terrível. Um calor forte que chegou com força aqui nesse mês do ano, que está assim com o suor escorrendo. Não está escorrendo porque eu tomei uns 2 banhos hoje, né? Que também está dentro do clima do filme, né? Já que o filme vai falar sobre bebedeira, sobre desejo, sobre niilismo, a pulsão da morte, como alguns psicólogos gostam de falar. E é realmente o filme que deu ao Nicolas Cage o Oscar de melhor ator, e é o filme que, de certa forma, antecede o momento em que o Cage vai praticamente dominar o final da década de 90, porque logo depois desse filme ele vai fazer A Rocha, ele vai fazer Conner, ele vai fazer A Outra Face e vai se consolidar como um dos brucutus, um dos astros do cinema de ação, né? E ele vai pegar essa, digamos assim, essa tocha, né, e vai chegar ao ápice desse modelo de ação com aquele A Lenda do Tesouro Perdido, né, que já é mais nos anos 2000. O Cage, para quem não sabe, ele é sobrinho do Francis Ford Coppola e da Talia Shire, né, titio e titia, né. Queria ser ator desde a juventude, ele não tem uma formação universitária, nem em teatro, nem em cinema, ele resolveu, a partir dos 17 anos, se tornar um ator, e a atuação, ele, digamos assim, aprendeu os princípios pela prática, vamos dizer assim, né? E a partir daí ele tem uma carreira que hoje está em torno de 140 filmes, me parece, é uma quantidade impressionante de filmes. Ele participou de alguns dos filmes bem interessantes na história do cinema, trabalhou com o próprio Coppola, né? Mas trabalhou com Lynch, trabalhou com o Mike Figgis, uma série de outros diretores, né? Trabalhou com esses diretores de filmes de ação, né? A Rocha é do... Gente, a Rocha é de quem? É um desses caras... Michael Bay, não é? Michael Bay, exatamente. A Rocha é do Michael Bay. Então, quer dizer, ele transitou por aí e consolidou uma discussão sobre a interpretação, já que vocês começaram a falar disso, até o modelo de interpretação do Nicolas Cage, que é uma discussão interessante. Obviamente, tem o apadrinhamento dos franceses para justificar isso, né?
alguns atores dos Estados Unidos, diretores, são amados na França, né? Mas o que é Despedida em Las Vegas? Despedida em Las Vegas é um drama, né? Um drama nihilista, conta a história do Ben Sanderson, que é o Nicolas Cage, um alcoólatra totalmente perdido, sem perspectiva de recuperação. Ele é demitido, é um roteirista, ele é demitido do emprego, perdeu a família, a gente não sabe direito se a família morreu por causa de algum acidente ou simplesmente a esposa e o filho abandonaram ele por causa dessa situação, e ele decide ir até Las Vegas para beber até morrer. Tem um personagem que é um personagem difícil de você gostar dele, porque é um personagem que a bebida já praticamente o dominou. Quando ele chega em Las Vegas, ele encontra uma prostituta, que é a Sarah, que é interpretada pela Elizabeth Shue. Elizabeth Shue vem das comédias românticas, dos filmes adolescentes. Ela trabalhou em De Volta para o Futuro 2 e 3, fazendo par com o Nicolas Cage. E foi a mocinha do Karate Kid, né? E aqui ela encara um papel que desconstrói essa trajetória, né? Ela também foi indicada ao Oscar, mas não ganhou, mas o papel é importante para mostrar as possibilidades dramáticas, né? Dela encarar papéis que fogem àquele estereótipo que a indústria quer colocá-la, né? Ela recentemente teve uma participação bem interessante no The Boys, na primeira e na segunda temporada do The Boys, fazendo um personagem bem mais próximo do Sarah do que as babás e as mocinhas ingênuas que ela fez no início da sua carreira, né? E o filme vai acompanhar a trajetória desses dois personagens perdidos em Las Vegas, né? Ou se encontrando em Las Vegas. Na cidade de Las Vegas tem uma importância muito grande. E essa importância está, de certa forma, ligada ao trabalho do diretor, que é o Michael Micks, né? Que é um diretor britânico, né? Ele nasceu na Inglaterra, mas cresceu no Quênia. Ele estudou música, ele não chegou a se formar em música, mas estudou música, foi professor de cinema em escolas e universidades inglesas, e a formação dele não tem uma formação acadêmica ligada às artes, né? É uma formação que, de certa forma, se mistura com a música e o teatro. Ele tem uma experiência muito grande com o teatro e também é um compositor das trilhas sonoras dos seus filmes. Trilha sonora incidental, né? Aquela trilha que acompanha os personagens, não as canções, né? No caso específico de Despedida em Las Vegas, a trilha também foi composta por ele, o roteiro foi escrito por ele, a direção também, a partir de um livro escrito pelo John O'Brien, que conta a história desse personagem, né? O Figs, ele surgiu ali a partir do final dos anos 80 como um daqueles diretores artesãos, aqueles diretores autores que vão, de certa forma, sobreviver dentro do sistema. Ele tem um filme chamado De Dia Fatal, que é um neo-noir muito bom, estreado pelo Sting, filmado na Inglaterra, com a participação especial da Melanie Griffith, um filme que bebe muito naquilo que a gente vai chamar do neo-noir a partir do Chinatown, né? Ele vai fazer o Justiça Cega, que aí também é um neo-noir muito bom, com Richard Gere e o Andy Garcia. É um filme de 1990 que tem esses dois atores muito bonitos e muito talentosos. Nesse filme eles estão extremamente talentosos, e é uma disputa entre dois policiais. O Richard Gere faz o policial corrupto e o Andy Garcia é o detetive honesto ligado à corregedoria. É uma disputa entre os dois personagens e, ao mesmo tempo, uma disputa entre os dois atores. E, ao mesmo tempo, uma passagem de bastão em que o Richard Gere representa uma geração de galãs que passa a tocha, digamos assim, né? Que passa a condução para essa nova geração de galãs que vai ser representada pelo Andy Garcia. Lembrando que o Andy Garcia, logo depois, vai estar no Poderoso Chefão 3, né? Do Francis Ford Coppola. Depois do Despedida em Las Vegas, o Mike Figs, ele vai passar por aquilo que muitos chamam de... Ele se vende ao sistema, ele começa a fazer filmes que estão ligados aos interesses do estúdio, ele perde a sua mão
digamos assim, autoral, e talvez o melhor exemplo seja o filme chamado Mr. Jones, que é estrelado também pelo Richard Gere, um drama sobre essa figura do Mr. Jones, que seria um cara meio excêntrico, talvez meio louco, e o Mike Figgis dirige o filme, mas ele não consegue ir igual o Terry Gilliam vai fazer em Pescador de Ilusões, igual outros diretores vão fazer ao abordar esse tema. E aí depois, ele hoje não trabalha mais no cinema, ele está praticamente aposentado, mas continua trabalhando com música, continua trabalhando com programas de TV. Existem dois pontos antes de encerrar. Ele realizou um documentário sobre a filmagem do Megalópolis, que chama Megadoc, que é muito bem referenciado pela crítica. Dizem que é algo parecido com o que a esposa do Coppola fez no Apocalipse Now, que ela fez um documentário sobre como foram as filmagens, e esse documentário é muito, muito valorizado, né? Mostra, inclusive, que a senhora Coppola também tinha um domínio muito grande do que é o cinema. E o Mike Figgis fez esse Megadoc, que foi lançado agora há pouco, e dizem que é um documentário que mostra muito bem o que é o Coppola e o que é o Megalópolis, né? Eu não tive a oportunidade de assistir, mas ele está sendo muito elogiado. E um dos últimos trabalhos do Mike Figgis no cinema que chamou muita atenção é um filme chamado Time Code, que é a história de 4 personagens, só que ele conta a história com a tela dividida em 4, igual nós 4 estamos aqui. As histórias acontecem paralelamente, nós vemos essas 4 histórias, porque no final elas se juntam. Então, é justamente isso. O Mike Figgis representa uma certa autoralidade que vai surgir ali nos anos 90, se a gente pensar que no início dos anos 90 começa aquilo que a gente chama de cinema independente, o novo cinema independente dos Estados Unidos. Ele vem da Inglaterra para trazer esse sopro de originalidade para o cinemão estadunidense e consegue, entre altos e baixos. O Despedida em Las Vegas, por exemplo, foi um filme que foi indicado ao Oscar de melhor filme, ao Oscar de melhor diretor, Oscar de melhor atriz, Oscar de melhor roteiro adaptado e o Oscar de melhor ator que o Nicolas Cage acabou levando. É um filme que foi um sucesso, ele custou 4 milhões de dólares e rendeu 50 milhões. Então, isso catapultou, digamos assim, o passaporte do Figgis para ele ser aceito pelos estúdios. E aí acontece aquilo que acontece com a maioria dos diretores que tem uma autoralidade e que fazem um pacto com os estúdios, e a gente sabe como é que isso termina, né? Não, Mike Figgis não foi o primeiro e nem será o último, né, dentro dessa trajetória. É isso aí, você falou no final que o filme foi indicado ao Oscar e fez um sucesso, né? Se a gente for olhar aqui como parâmetro o Letterboxd, a nota dele é bem alta e na minha bolha, pelo menos nos meus amigos, a maioria das pessoas deram também nota bem alta, mas eu já queria aqui fazer esse contraponto e trazer para a Cid, que não acompanha a maioria, não é isso, Cid? E acho que Bruno e eu também, a gente acaba gostando um pouco menos do filme, e acho que está na hora da gente tentar entender o porquê que esse filme é tão louvado, vamos dizer assim, né? Até pelas coisas que o Pedro já falou, e trazer também o nosso contraponto a isso. Olha lá, Cid. No dia 24 de setembro, a gente teve aqui um Clube dos 4, que foi de número 22. O Bruno não pôde participar, no lugar dele, né? A gente teve a presença do Tarcísio, e a gente debateu sobre o filme Showgirls, né? Que é um filme também de 1995, dirigido pelo Verhoeven, e que trazia também essa ambientação em Las Vegas, né? A gente estaria ali com um foco numa stripper, tentando ganhar vida ali, tentando, né, ter sua carreira alavancada, e você tem esse filme todo em torno dessa personagem, percebendo, né, toda as entranhas daquele mercado, daquele tipo de trabalho que aquela personagem tinha. Aqui, nesse filme, né, o Despedida de Las Vegas, a gente começa com um sujeito já errático, né? Acho que foi o Hugo que falou, não, foi o Epídio que falou que é difícil a gente ter algum tipo de simpatia pelo personagem do Ben Sanderson, que é o Ben Sanderson, que é o Nicolas Cage, porque ele, desde o início, ele não tem nenhum tipo de atitude ou de ação que a gente se conecte com ele, né? O início do filme já é com ele
ali mendigando um dinheiro com os amigos, você percebe que ele já é tomado, né, pelo alcoolismo, e o filme vai trazer justamente esse personagem, e ao passo que eles vai para Las Vegas, ele encontra com a outra personagem, que é a Sarah, né, a gente vai ver que são dois personagens ali quebrados. O meu problema com esse filme é que, tirando a atuação do Nicolas Cage, que eu acho que realmente é muito boa, me faz falta esse desenvolvimento daquele ambiente. Embora aquele ambiente exista, seja o pano de fundo do filme, mas é muito mais essas pessoas, esses dois personagens circulando, mas sem dar muita atenção ou sem a gente sentir o impacto do que aquele ambiente tem para eles. Por exemplo, o personagem do Ben Sanderson, o personagem do Nicolas Cage, que é o Ben Sanderson, ele é simplesmente indiferente. Aquilo ali poderia estar acontecendo com ele se ele estivesse em Las Vegas ou em qualquer outra cidade, né? Ele escolhe Las Vegas, talvez pelas facilidades, né, da bebida, da jogatina, pelo talvez o que Las Vegas representasse para os Estados Unidos naquela época. Mas é um ambiente que pouco importa para os objetivos que o personagem tem. Enquanto que para ela, também, embora tenha algumas cenas específicas onde a gente vai ver ela na sua, né, fazendo algum tipo de atividade dentro que ela tem ali como profissão, eu acho que ainda é muito pouco. Então, para mim, essa ambientação, esse desenvolvimento do filme, enquanto aquele cenário, enquanto aquela cidade tem para com seus personagens, é muito pobre, né? Eu acho que é um filme que tenta se utilizar de Las Vegas, como o próprio título, né, utiliza o nome de Las Vegas, mas Las Vegas é meramente um pano de fundo, é meramente um jogo de luz, é meramente um momento de espetáculo ali, mas não carrega, né, para o que os personagens estão passando. Eu acho que essa história poderia ser contada em qualquer outro tipo de cidade, em qualquer outro tipo de ambiente. E assim, para com a história, é difícil também a gente ter algum tipo de simpatia por ele, né? Por ela, a gente tem um pouco mais, a gente entende um pouco mais dessa, como é que eu posso dizer, dessa loucura, desse desespero dela em se apegar a um cara que já, como o próprio Pedro falou do niilismo, já não está nem aí para nada, já é desapegado de qualquer coisa, né? Para ele a vida não tem o menor sentido, enquanto que para mim é um problema aceitar isso, justamente porque a gente tem uma ideia do que ocasiona isso, mas a gente não sabe ao certo, e se for o que é citado, como por exemplo o término de um relacionamento, seja ele por qual motivo seja, eu acho que realmente é muito pobre. Então é isso, eu tenho algum tipo de distanciamento com o protagonista, eu tenho algum tipo de distanciamento com essa utilização dessa ambientação, na tentativa de potencializar esse drama, porque eu acho que aí não potencializa, muito pelo contrário, meio que disfarça. Então é isso, eu tenho algumas resistências, eu tenho algumas diferenças com esse filme que me impedem de entrar em sintonia com os personagens. É muito interessante, você trouxe aí alguns pontos que acho que foram principalmente 2 pontos, né? Que é a ambientação de fundo de Las Vegas, como ela não se conecta com os personagens ou com a história de modo conciso, coerente, vamos dizer assim, né? Poderia ser em qualquer outro lugar. E sobre a questão da história em si, né? Da conexão com os personagens, né? Eu acho que dá para a gente focar primeiramente nessas 2 coisas. Eu tenho algumas coisas para falar sobre os 2, mas eu queria ouvir também um pouquinho o Bruno, e a gente tenta condensar o papo nessas 2 principais vias que você abriu aí, Cílio. Vai lá, Bruno. Bom, acho que hoje eu entrei aqui para discordar, né? Tanto de quem gostou quanto de quem não gostou. Por quê? Esse ponto que o Cid falou, eu não acho gratuito ser ambientado em Las Vegas, tá? Porque eu acho que Las Vegas representa essa ilusão do dinheiro fácil.
para os Estados Unidos, essa questão do cassino, que ele está muito impregnado na cultura popular, não só americana, mas também brasileira. Eu acho que uma das primeiras referências que a gente tem dos Estados Unidos é a Disney e depois Las Vegas. Então, eu acho até interessante ter esses dois personagens perdidos ali, assim, perdidos dentro de uma ilusão, tanto o alcoolismo como essa questão do dinheiro, e mostrando que não é bem assim, né? Eles enfrentando as dificuldades de se viver em Las Vegas. E aí, lógico, parte dessa justificativa, mas também ele incorpora essa estética do cassino, neon, dentro do filme. Por exemplo, as placas refletindo na no reflexo na piscina, por exemplo. Ele vai trazendo isso para o campo estético. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que isso é feito muito meia boca. Eu acho que o filme ele tenta imprimir um certo formalismo baseado nessa questão estética, da luz, do neon, e tudo é uma questão de nuances, né? Eu acho que o filme falha, e o filme falha feio nessa questão das nuances. E pensando nisso, ele poderia ser um filme sobre qualquer coisa, né? Melhor, ele poderia ser um filme que trata melhor dessa relação do Nicolas Cage com a questão do alcoolismo, o que ele não faz. Ele poderia ser um filme que incorpora melhor essa estética de Las Vegas no filme, o que ele não faz. Ele poderia ser um filme interessante sobre o encontro de duas pessoas, dois personagens quebrados, e como que ou eles ajudam a sair desse problema, ou eles aceleram, né? Vão cada vez mais rápido direto à ruína, né? Poderia ser um filme que investisse melhor nessa relação e na interação entre os dois personagens, mas eu acho que ele faz tudo meia boca. Tudo isso que ele faz eu acho que é meia boca. E aí eu não consigo chegar e falar, pô, o Nicolas Cage ele tá atuando bem se eu não compro a ideia, porque se há uma certa dispersão, né? O filme eu tô prestando atenção mais nisso, daqui a pouco eu tô prestando mais atenção nisso, e esperando que ele me entregue alguma coisa, acaba que, na minha experiência, desperdiçou. Se o Nicolas Cage está bem, eu não consigo nem dizer, porque eu acho que tudo se situa no campo do desperdício. Eu acho extremamente caricatural a representação do alcoólatra do Nicolas Cage. Como o Cid falou, ele não consegue se identificar com o personagem. Não sei o quão proposital isso, mas não tem como se identificar, porque é uma caricatura muito mal feita. Muito mal feita. Então, assim, quem conhece ou lida com uma pessoa que é alcoólatra, nem é o meu caso, provavelmente não vai nem simpatizar mesmo, entender e incorporar essa questão do drama, na minha visão, logicamente sempre na minha visão. E tinha uma outra coisa também, que é, se existe alguma empatia, é porque a gente sabe que ele perdeu a família. E assim, se a gente não tem empatia, pelo menos com isso, não faz sentido nem continuar vendo o filme. E se eu não tivesse aqui para debater, eu não teria continuado esse filme. Então não dá nem para dizer que eu realmente não gosto. O Cid tem uma opinião um pouco mais razoável, mas eu não gosto. Dei 2 estrelas pela tentativa. Ele realmente tenta isso, tenta traduzir isso, como o Pete falou, uma veia autoral e tudo mais, mas é o filme meia boca. Para mim, é o filme meia boca. Cara, assim, eu tendo a concordar muito com o Bruno também. Inclusive, algumas coisas que ele falou, eu seria algo, eu ia falar algo na mesma linha, né? O filme é muito difícil você definir o que é esse filme, porque assim, não é um filme que trata sobre alcoolismo, porque ele não tenta dar respostas sobre o alcoolismo. Então, ele não trata do problema do alcoolismo. Ele imprime na tela o alcoolismo, tá? Então, até porque ele também não tenta, eu acho que aí é proposital do filme, eu prefiro acreditar assim, ele não tenta trazer identificação no personagem, ele tenta trazer para o espectador, ele tenta ambientar dentro dessa atmosfera que ele cria de Las Vegas, né? E aí é que eu discordo um pouco também de Cid, de que o ambiente, se fosse em qualquer lugar, faria o mesmo efeito. Eu entendo que ele está querendo dizer que assim, o ambiente parece não estar falando tanto com os personagens, mas eu acho que fala muito com o espectador, entendeu? Então, de fato, com os personagens mesmo, mas com o espectador, essa atmosfera é criada muito pela ambientação em Las Vegas. Em qualquer outro lugar, seria outro sentimento que a gente teria, outro engajamento dentro do filme, dentro daquela atmosfera que o filme quer criar. Mas aí é só isso. O filme só cria atmosfera.
o resto, e aí a atuação de Nicolas Cage, eu até falei no começo aqui no off, que eu gosto da atuação dele muito por como ele faz a caracterização mesmo, a caracterização do que o filme está propondo que ele faça, ele faz muito bem. A gente conhecendo outras atuações de Nicolas Cage e comparando com essa, nem acho que nem de perto é a melhor atuação dele, mas você vê que ele tá bem, ele tá no nível bom do Nicolas Cage, né? Mas, assim, o filme não ajuda em absolutamente nada. A identificação que vocês falaram que faltou, eu acho que não é que faltou, acho que não tem propósito de ter uma identificação. Então, o que é o filme? O filme não é uma tentativa moralizante de trazer uma resposta para o alcoolismo, até porque ele se passa, né, como o Pídio falou, dentro do novo cinema independente americano, que tem essas experimentações, que tem essa fuga da moralização dos temas, mas aqui, se não é isso, então o que é esse filme? Eu fiquei me perguntando por muito tempo o que é esse filme. Para mim, esse filme é a tentativa de inserir o espectador dentro de determinada atmosfera, mas e aí, a partir disso? É uma experiência que eles falam, né, como muita gente fala, é uma experiência sensorial sobre o que é viver dentro da Las Vegas junto com o alcoólatra, o que é um alcoólatra viver, mas e aí? É isso? Nem sei se é isso, se é uma experiência sensorial, não estou cravando que é isso, mas parece que é a única coisa que dá para salvar do filme é dizer que o filme tem esse propósito. Eu acho que a ida para Las Vegas é o Bruno, pelo visto, tem uma opinião diferente, né? Que Las Vegas é proposital por algum tipo de motivação, né? E o Bruno chegou a falar das dificuldades que os personagens passam. Na verdade, a única personagem que passa algum tipo de dificuldade é a Sarah, né? Porque ele não passa dificuldade porque ele está justamente atrás daquilo ali. Ele não quer mais nada. Aí eu vou com o que o Piri falou, o niilismo puro, é a ausência de absolutamente tudo. Ele está ali só para morrer, então ele não passa nenhum tipo de dificuldade. Mas calma, eu enxergo ele como um personagem totalmente depressivo, independente da causa. E aí, assim, eu conheço casos de pessoas que entraram no alcoolismo dessa forma por questões parecidas com a dele, tá? Então é uma causa que eu acho plausível, vai. Mas ele passa por uma dificuldade psicológica. Não, tudo bem. Eu não estou falando da dificuldade que ele tem, que ele enfrenta com Las Vegas. É isso que eu estou falando, com aquela cidade. Sim. Ele não enfrenta nenhum tipo de dificuldade. A dificuldade que existe nele existe antes dele ir já para Las Vegas. Sim. Não é a cidade que impõe essa dificuldade. Exatamente. Então, por isso que a minha questão é essa, que Las Vegas não contribui para essa situação, para essa dificuldade que o Bruno enxergou, né? Que em contrapartida a gente tem na personagem da Sarah, né? Ela realmente vive ali, ela enfrenta dificuldades, ela é uma mulher que se prostitui, né? Mesmo assim, antes da chegada, antes dela conhecer o Ben, ela ainda tem uma vida meio que confortável dentro desse desconfortável que é a atividade que ela já tem, né? Mas ela tem uma casa, uma piscina, vive tranquilamente ali. Tem, evidentemente, um sujeito até que ela faz terapia e tudo mais para contar os traumas que ela tem. Mas ali sim, eu acho que para ela, a cidade, aquele ambiente faz algum tipo de pressão, né? Para ele, não. E sobre complementando um pouco da atuação do Nicolas Cage, eu gosto muito de como a atuação dele vai de 0 a 100, né? Em como ele está ainda em um equilíbrio e de repente despiroca tudo e você tem o overact, né, do ator. Então, essa atuação, não vou lembrar aqui talvez qual tenha sido a melhor dele, mas para mim é o que salva, assim, deixa o filme passar assim, né, ali raspando na média, é a atuação do Nicolas Cage, né? Se não fosse por ele, realmente aí o filme seria esquecível. Só rapidinho, Bruno, bem rápido, eu vou passar para tu. É que eu não acho que todo filme é sobre uma história, entendeu? O filme não é. Eu não acho que seja o caso desse filme ser sobre o enredo, sobre o que o personagem passou e sobre as dificuldades. Isso aí é o ponto assim, o plano de fundo do filme, né? Tem uma história ali, mas não acho que o filme tenta se agarrar nela, não, até porque ele dá poucas pistas sobre isso.
Então é por isso que eu tendo a não concordar tanto. De fato, Las Vegas não oferece dificuldade nenhuma, Las Vegas não oferece, dentro do enredo, um papel protagonista, mas dentro da experiência que ele tenta passar para o espectador e da criação da atmosfera, eu acho que ele cumpre um papel, mas assim, não vejo propósito, sabe, dentro do que é o filme. Vai lá, Bruno. Eu vou repetir e forçar minha defesa porque que eu acho que Las Vegas faz sentido. Como eu já falei, é a cidade dos cassinos e da vida noturna. Ponto. Mas também é mundialmente conhecido como a cidade dos sonhos, né? E assim, muitas pessoas retratam como dos sonhos perdidos, na verdade. Porque tem muita gente que vai em busca de um sonho, largam tudo e de fato vão para Las Vegas achando que vão faturar muito dinheiro e aí percebe que, assim, simplesmente perderam tudo, né? A gente falou da possibilidade do Nicolas Cage ter sido abandonado, mas eu não descarto dele ter abandonado também, talvez por uma decisão de carreira, entendeu? E aí eu acho que faz sentido também por essa questão. E assim, né? Se eu acho que Las Vegas é a cidade dos sonhos de alguma maneira, faz sentido também como que essa relação dele com a família dele é representada, né? Como uma memória distante, quase que como um sonho. E o filme é todo cheio de, assim, elipses, jump cuts, um negócio assim, querendo ser experimental, intelectual, assim, o que seja. E aí eu acho que reforça também essa questão do sonho, que é uma incompleto, onírico, enfim. Só que se é isso, se esse é o conceito do filme, eu reforço. Muito meia boca. E já passo a palavra. Vai lá, Eupídio. Bom, eu vou dizer que eu discordo completamente de vocês. O filme é muito bom, é uma obra extremamente representativa. Ele acontece em Las Vegas porque Las Vegas é uma fantasia na cabeça do Nicolas Cage. Nicolas Cage sai de Hollywood, ele é roteirista de cinema, e ele vai para outra cidade que representa essa fantasia. As luzes, o brilho de Las Vegas. Las Vegas é uma cidade que foi sugada, puxada do deserto e construída por gangsters. Aí é só assistir o Bugsy com Warren Beatty que você tem uma percepção do que aquela cidade representa, né? Então, Las Vegas é uma fantasia porque o personagem do Nicolas Cage ele é um niilista. Ele não busca redenção. Por isso é que vai ficar difícil que a gente crie uma empatia para ele, porque ele está perdido e ele não quer se recuperar. Então, isso é uma construção. E isso é uma construção autoral do diretor. O filme foi filmado com câmera 16mm para facilitar os movimentos. O filme tem esse trabalho dessas luzes, mas Las Vegas é, ao mesmo tempo, a fantasia que o Nicolas Cage quer, digamos assim, consolidar e, ao mesmo tempo, ela é um cenário de fundo, porque o filme é extremamente teatral, em que se valoriza o encontro dos dois personagens. E aí, o Nicolas Cage realmente tem uma das suas maiores interpretações. Claro, definir o que é a maior interpretação de um ator ou de outro vai passar por gosto. Tem gente que acha que Leonardo DiCaprio é um ator brilhante em Titanic. Eu discordo completamente. Inclusive, discordo de muita gente que acha que Titanic é um grande filme. Então, o Despedida em Las Vegas é um filme que se foca dentro dessa perspectiva da representação. E o Nicolas Cage está muito bem nesse filme. O Nicolas Cage tem um estilo de interpretação que é praticamente uma definição que beira a porra louquice. Ele diz que ele interpreta com o novo xamanismo, é nouveau chamanique, ou seja, uma mistura de francês com inglês. O que é isso? Ele não cria essa interpretação, ele sente, ele é emocional, ele é visceral. Por isso que as interpretações do Nicolas Cage na informação dele tem altos e baixos. Por isso que ele não tem restrições. Ao mesmo tempo que o personagem está conversando com você calmamente, ele pode começar a dançar. Isso está muito em Coração Selvagem, que é o filme do Nicolas Cage, que foi feito mais ou menos nessa época, e que tem uma interpretação extremamente poderosa, e o Nicolas Cage merecia ter ganhado pelo Coração Selvagem. Mas o Despedida em Las Vegas é um tour de force pelo Nicolas Cage, porque ele realmente se entrega a esse personagem. Ele assume isso. E a partir do momento que você vê os filmes do Nicolas Cage, você entende isso, né? Ele diz que ele criou esse modelo de interpretação porque ele sente, ele imagina e ele canaliza energias espirituais, energias místicas para construir os papéis. É muito louco tudo isso, é muito louco. Mas se você pega o Nicolas Cage, por exemplo, em A Rocha,
e o Nicolas Cage na outra face, ele está muito bem dentro do modelo dos personagens de ação. Mas ele não é o Bruce Willis, ele não é o Schwarzenegger, ele não é o Sylvester Stallone, ele é o Nicolas Cage fazendo um filme de ação. Então, ele é um grande ator, o Nicolas Cage, mas ele é um grande ator porque ele criou esse modelo de interpretação. E em alguns momentos você vai gostar disso, em outros momentos não vai gostar. Eu gosto muito do Coração Selvagem, gosto muito de Despedida em Las Vegas e gosto muito desses dois filmes de ação que eu acabei de falar. Então, Las Vegas é isso. Las Vegas é esse ponto que ele vai, porque é uma fantasia que ele tem, mas ao mesmo tempo é só um pano de fundo, porque a intenção do Mike Figgis é o encontro desses dois personagens. E são dois personagens quebrados e destruídos. Isso funciona muito. Aí eu não sei se vocês conhecem a literatura beatnik, que é a literatura do Jack Kerouac, Neil Cassidy, do William Burroughs, que escreveu vários poemas e que é um queridinho do... Gente, como é que é o nome dele? Do Cronenberg, é o queridinho do Cronenberg, e é um queridinho de vários outros diretores dos Estados Unidos. E o que é a literatura beatnik? A literatura dos Estados Unidos que surgiu nos anos 50 e que mostra a falência do sonho americano. E o que resta para esses jovens? Viajar pelos Estados Unidos em busca da verdadeira América, mas eles não vão encontrar a verdadeira América, porque nós estamos nos anos 50, a verdadeira América já não existe mais. O que eles vão encontrar? Sexo, bebida e uma decadência, um gosto pela decadência. O Walter Salles filmou On the Road, na estrada, que é um bom filme, uma boa visão do On the Road, mas o Walter Salles é brasileiro, ele é latino, não tem como ele traduzir aquilo que o Kerouac faz. Então, a literatura beatnik ela vai influenciar esse desencanto com a América, que vai dar origem a dois grandes autores, que também eu acho que vocês não conhecem, né, que é o John Fante e o Charles Bukowski. E o Bukowski é a grande figura que nos anos 90 vai estar presente em várias adaptações, que é o quê? É beber, transar, vomitar e não trabalhar, sobreviver dentro das fissuras da sociedade americana, mostrando o que é o white lixo, o lixo branco da sociedade dos Estados Unidos e, de certa forma, o fracasso daquele capitalismo que diz que pelo seu mérito, pelo seu esforço, você vai conseguir vencer. E isso está muito presente no livro do John O'Brien. Não sei o quanto que o O'Brien está sendo influenciado pelos beatniks, mas que ele tem uma pegada que lembra muito o Bukowski, lembra isso. Bukowski, por exemplo, ele está presente num filme que é dirigido que é com o Mickey Rourke e a Faye Dunaway, Barfly, exatamente, Barfly, que é um belo filme também sobre isso, sobre a decadência. O Mickey Rourke é o Jack Nixon, sei lá, depois alguém pesquisa aí. Eu mesmo posso pesquisar depois. Então, é a decadência, é o lixo da sociedade americana. Só que nesse caso aí, o Nicolas Cage não é o hot lixo. Ele não é um lixo branco, ele é alguém da elite, que tem dinheiro, que chegou ao sucesso e por um motivo ele resolveu dar um pontapé na bunda do sonho americano e se matar. É um filme sobre suicídio, é um filme sobre degradação. A única coisa que talvez traga algum alento para o Nicolas Cage é o momento que ele encontra a Sarah. E ele trata ela muito mal. Tem uma cena no filme, por exemplo, em que ela vai para um quarto de um motel de segunda categoria com um bando de universitários americanos. Isso não se faz. Isso é uma tentativa de suicídio, porque o universitário americano bêbado, eles vão fazer muita merda, né? E ela é uma prostituta. Ela é uma prostituta. É uma prostituta que sabe que é uma prostituta e ganha dinheiro. Então, esse filme é uma representação, e aí é claro, totalmente na minha opinião, desse fim desse sonho dos Estados Unidos, desse sonho americano. Um filme barato, feito por um diretor que traz a câmera na mão, que filma em 16mm, que compõe a trilha sonora, que tem os seus contatos com figuras independentes, figuras conhecidas, e que faz uma obra extremamente autoral. E é um filme que representa muito, na minha cabeça, o drama desse final dos anos 90, que a gente sabe que a gente está vivendo sobre o fracasso do que é os Estados Unidos, porque nós tivemos o Reagan nos Estados Unidos e nós tivemos a Margaret Thatcher
na Inglaterra. E o que veio depois do Reagan e da Margaret Thatcher? Bom, depois da Margaret Thatcher foi o Tony Blair, e aí não precisa nem comentar muito sobre isso. E depois do Reagan vai ser o Clinton e o Obama, e os Bush. Então, realmente, é esse desencanto. E aí, realmente, eu afirmo, para mim é uma obra-prima esse filme. É um filme extraordinário, é um filme que me agrada muito por essas conexões que eu consigo fazer com esse tipo de literatura, que é uma literatura que me agradou muito, principalmente nessa época, né? Nos anos 90. Anos 90, a minha conexão com o personagem do Nicolas Cage, no sentido de alguém que beira o niilismo, não que eu fosse niilista e depressivo naquela época, né? É muito precisa em se fazer isso. E é um filme que a cor do filme me agrada, a trilha sonora me agrada, os personagens coadjuvantes, o Julian Sands fazendo o cafetão da Elizabeth Shue, o Ed Harris fazendo o chefe do estúdio que dá o pontapé na bunda do Nicolas Cage, o Nicolas Cage pedindo dinheiro para os seus amigos, enchendo o saco dos seus amigos para poder comprar bebida. Então, é uma decadência que dialoga muito com o meu espírito por causa das informações que eu reuni até lá. Não vai dialogar com vocês, porque nós somos de gerações bem diferentes. Então, até pela própria concepção do cinema. Mas aí eu vou ficar na contramão. É uma obra-prima, é a melhor interpretação do Nicolas Cage. A Elizabeth Shue merecia ter ganhado o Oscar de melhor atriz. Talvez o filme merecesse ganhar o Oscar de melhor filme, eu não sei, porque eu nem me lembro qual filme ganhou o Oscar, e a gente nunca lembra o filme que ganhou o Oscar, né? E ainda por cima foi um filme que fez dinheiro. Eu acredito que os estúdios ficaram muito satisfeitos com o Mike Fix, né? Então foi um filme que acertou tanto em termos de crítica, é um filme que a galera da crítica adora. Se vocês olharem as notas do Letterboxd, se a gente for lá no IMDb, se a gente for ler a crítica aí do Inácio Araújo, Pablo Vilaça, Marcelo Castilho Avelar, Cássio Starling, todos eles vão tecer muitos elogios ao filme, porque, na minha opinião, ele dialoga muito com o momento. E dialoga muito com essas pessoas, né? Porque esses nomes que eu acabei de citar, nessa época que esse filme foi feito, estavam com a idade que permitia entender essa perspectiva do niilismo. E esse filme é muito poderoso em fazer isso. Agora, não é o filme que vai agradar todo mundo. Eu sou o único que está defendendo o filme aqui, mas é aquela coisa. Como diria Rock Balboa, não interessa quem ganha a luta, interessa quem está em pé no final da luta. Quem ainda está em pé no final da luta. Distorceu, né? Hein? Eu tava caído no final do filme, pode ter certeza. Também. Eu caí no final de Titanic, mas aí é porque o navio... Não, eu tava segurando na lona, eu tava segurando nas cordas, não cheguei a cair, não. É isso aí. Vamos então para as considerações finais desse filme. Mais indicação, modelo livre, né? Como a gente já tem feito. Então, desde que tenha a ver com o tema do debate, vocês podem indicar um filme. Então, vou começar aí. Cid, já tem um filme? Sim, senhor presidente. Então, vou começar com você aí. Suas considerações breves e indicação breve também. Ok. Gosto muito do posicionamento do Eupídio defendendo o filme, é um filme que ele gosta. Até começo a concordar com ele algumas coisas em relação à trilha sonora, à iluminação. Eu acho que isso sim corrobora um pouco com o que esses personagens estão passando, mas de fato, ainda que eu veja realmente um trabalho de atuação do ator Nicolas Cage, eu realmente não compro, né, a história do personagem, nem de como começou, nem de como termina. Fico realmente ali muito mais sentido pela personagem, né, da Sarah Elizabeth Shue do que a dele. Bom, e a minha indicação... e só lembrando, em 1996 quem ganhou o melhor filme foi Coração Valente. Esse filme todo mundo lembra. Não é bom, mas todo mundo lembra. Esse filme nem chegou a ser indicado a melhor filme. Teve até Baby Porquinho que foi indicado, mas esse filme não. A minha indicação vai ser o filme, já que a gente já falou sobre o uso excessivo do álcool, vamos aqui para um filme até recente, de 2021, né, que ganhou o Oscar de melhor filme internacional, que é o Druk, Mais uma Rodada, um filme do Thomas Vinterberg.
Então é um filme aí, né, de professores, né, inclusive focado ali no personagem principal, que é o Mads Mikkelsen, onde eles vão fazer uma experiência, né, de beber algumas quantias para ver se isso melhora nas suas atividades, nas suas interações, nas suas expertises, enfim. Mas aí tem que assistir e já o Eupídio vai trazer aí a listinha onde esses filmes podem ser encontrados. Mads Mikkelsen, que é um ator fenomenal, né? Nesse filme está muito bem também. Vai lá, Bruno, faz tuas considerações breves e indicação breve, hein, Bruno? Vamos lá. Cid, eu preciso ressaltar aí realmente a desenvoltura do Eupídio em defender esse filme, muito boa explicação, mas eu preciso citar Luiz Inácio Lula da Silva. Nós não estamos vivendo no mesmo mundo, não, porque a explicação eu achei muito boa, eu só não acho que corresponde ao filme. Mas é isso, muito boa explicação. E eu não acho que seja só uma questão geracional, não, já que... Eu queria ter visto esse filme que eu pedi, então, elogiou, né? Eu queria não ter visto o filme e pulado direto para explicação, inclusive. Mas enfim. De consideração final, é isso mesmo. Eu tendo a concordar com alguns pontos que foram colocados, mas eu também já coloquei minhas ressalvas. Eu acho que não tem muito a acrescentar nesse sentido, não. Eu só queria destacar, na verdade, antes de indicar, não é uma trapaça da indicação, eu só quero mencionar as críticas que tem no site do Nicolas Cage, tá? No Clube do Filme, não são indicações, mas só, Coração Selvagem tá no site, filme do David Lynch, quem quiser ler. Long Legs, Vínculo Mortal, um filme de terror de 2023 ou 2024, tá no site, crítica que eu escrevi. A do Coração Selvagem foi João Batistucci, que já participou aqui do nosso encontro. O Homem dos Sonhos, Diogo França, aí tem texto do Hugo no site também. E acredito que aqui só tem artigo, mas filmes com Nicolas Cage que tem crítica no portal. Eu vou indicar um filme que já foi mencionado, não vai ser uma inovação, não vou trazer um filme novo, mas é o A Rocha, do Michael Bay, que eu acho que de fato não é a melhor performance e interpretação do Nicolas Cage, não vou fazer essa defesa, mas é um dos meus filmes favoritos que tem a presença do Nicolas Cage. Um filme de ação fenomenal e acho que também Sean Connery tá muito bom nesse filme. Quase que fazendo uma paródia de si mesmo e das suas interpretações de performance como James Bond em 007. É um filme de ação, bem humorado, bem dirigido, um filme estético, muito estético, e é isso aí. Essa é a minha indicação. A Rocha, né? Michael Bay. Isso aí, a Rocha. Então eu vou continuar. Eu vou continuar na ação também, cara. Eu vou indicar o Face Off, que é aí que ele tá assim, a interpretação do Nicolas Cage é a mais maluca, uma das mais absurdas que você vai ver dele em termos de experimentação, de maluquice mesmo, assim. Então, filme que tá ele, John Travolta, do John Woo, filmaço aí. Então, é o Face Off. Como é que é esse filme aqui em Outra face, não? Outra face. A outra face. Obrigado, Eupídio. A Outra Face, então, do John Woo, de 1997. Só as considerações finais. Eu compreendo que, brincadeiras à parte, eu compreendo que o Eupídio elogia no filme, as questões técnicas do filme são realmente muito boas. Eu só não acho que comigo gerou vínculo nenhum em relação ao próprio discurso que o filme está tentando trazer. Para mim, o filme estava tentando trazer essa questão sensorial, de juntar essa atmosfera com o drama do personagem, sem entrar muito na história, no passado, e desenvolver muita coisa. Só que, nesse caso, ficou muito aquém do que o filme está pretendendo fazer. Então, por isso que eu não gosto do filme, mas eu gosto muito do Nicolas Cage. Eupídio Rocha, para encerrar, então? Bom, eu vou escolher um outro filme do Nicolas Cage, que é brilhante, Coração Selvagem, dirigido pelo David Lynch, um tour de force, com um elenco sensacional, um momento assim do David Lynch, que eu acho que ele chega no patamar, um filme que dialoga muito com Veludo Azul, e, de certa forma, é um Lynch que ainda não mergulhou na questão do sonho, do delírio, do onírico, igual ele vai fazer a partir do Twin Peaks, Estrada da Perdição, e que vai chegar ao topo com esses filmes que a cineficção
modernosa ama, né? Império dos Sonhos e Cidade dos Sonhos, não que sejam filmes ruins. Eu, graças a Deus, não assisti o filme que meus 3 colegas assistiram. Felizmente, eu me salvei. Posso dizer que eles estão totalmente errados em relação à Despedida em Las Vegas. Dou o conselho para você procurar esse filme para assistir, não vai ser fácil, porque acho que ele não está disponível em streaming. Os filmes que foram falados, esses estão mais fáceis, né? O Drunk, mais uma rodada, está na Netflix, uma interpretação muito boa do Mads Mikkelsen, uma discussão muito boa sobre bebida, é um belo filme mesmo. A Rocha e Outra Face estão na Disney+. Esses filmes foram produzidos na época da Touchstones, época que a Disney tinha Touchstones, uma subsidiária para fazer filmes que não eram filmes tão família igual que a Disney fez. E são 2 filmaços de ação. E Coração Selvagem, que eu indiquei, aí infelizmente só para aluguel no Amazon Prime, no Google Play, na Apple TV, ou então, como o Cid gosta de falar, né, só você mandar um direct lá, que a gente dá um jeito de te encaminhar para algum lugar onde esse filme está disponível. O Nicolas Cage, eu estava olhando aqui, o Nicolas Cage ele fez 184 filmes, 147 filmes, segundo o Letterboxd. É muita coisa, meu Deus do céu. Muita bomba coisa. Também, né? Tem muita participação especial também, né? Que ele não tá no filme. E tem aqueles no mínimo. E tem no mínimo uns 40 filmes, uns 30 filmes aí que são bombas, né? Desses 147, eu assisti 81 filmes dele. Caraca! Eu devo ser um nicófilo em relação ao Nicolas Cage, né? Mas então é isso aí, gente. É isso. E para terminar aqui, ó, eu ainda digo que O Jogo de Amor em Las Vegas é o melhor filme com Las Vegas de pano de fundo. Tem muito filme com Las Vegas. Eu, por exemplo, Jogo de Amor em Las Vegas é qual, hein? É com aquele... Ashton Kutcher, né? Não, pelo amor de Deus. É? Aí tá de sacanagem. É esse mesmo? É isso mesmo. Então, com esse absurdo aí, a gente vai encerrando aqui mais um episódio em homenagem a Nicolas Kim Coppola, mais conhecido como Nicolas Cage, aniversário aí do ator. E eu espero que você tenha gostado, agradeço aí a sua audiência e reforço para que você deixe o like, compartilhe essa live com seus amigos e siga nossas páginas, tanto no Instagram como no TikTok, @Clube do Filme, tá aí na descrição do vídeo também. Acesse o nosso site, clubedofilme.com.br. Obrigado, Eupídio, obrigado, Bruno, obrigado, Cid. Valeu, e galera. A gente se vê por aí. Valeu. Que nasce Bacurau é o quê? E o menino fala, é gente. Bacurau é sobre esse esvaziamento dessa identidade a partir de conflitos que são muito de fato. Mas você tá falando desse voo do vampiro, ele vai aos poucos trazendo... Esse momento, esse terceiro momento da pizza, né, é marcado por uma questão da